Ela passou por um trauma. Após a aula dela, eu saí da sala e fui pro banheiro da escola, mas eu chorei muito. Claro, eu imagino. E transformou a maldição em bênção. Então, a alma de escola que eu chamo é isso, é enxergar o ser humano como uma pessoa integral, não apenas um corpo físico que está ali para ter a sua mente preenchida por um conteúdo escolar. Iniciando um projeto social urgente. A cidade tomou conhecimento de um problema que eu vivia fechada na minha bolha. O Identidade está começando. Boa noite, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Mais um episódio do seu programa de Boas Conversas. Você já sabe, né? Estamos juntos aí de segunda a sexta, sempre às 11h30 da noite. Aqui você ouve histórias lindas do amor de Deus pelos seus filhos, histórias de muita superação também. Muito obrigado, viu? Porque mais uma vez você está nos deixando entrar aí na sua casa e compartilhar essas histórias juntos aqui. E antes, então, de trazer a nossa convidada de hoje, já quero falar do nosso presente especial. Essa aqui, ó, é a revista Verdades para o Tempo do Fim. É um curso bíblico, tá? Em forma de revista, que trata sobre mensagens da Bíblia que falam sobre o final dos tempos. Saiba por que, por exemplo, existem tantas religiões assim, se todas estão se baseando na Bíblia. Você vai descobrir, inclusive, sobre isso, a essência do cristianismo. E o que a cruz não mudou. O que já era e continua depois da cruz. E o que a Bíblia ensina sobre a vida e sobre a morte. E muito mais, tá? Esse é um presente da Novo Tempo para você, um presente inclusive dos Anjos da Esperança, que vão chegar até a sua casa de forma completamente gratuita. Então aproveita que você pode ligar no horário comercial pra gente. Ó, tá aqui no vídeo o telefone 0 operadora 12 2127 3121. De tanto você me ouvir falar, acho que você já decorou, né? 0 operadora 12 2127 3121. Tem também o número do WhatsApp que você pode mandar uma mensagem pra gente agora e a gente entra em contato com você, ó. Código 12 982440077. 12 982440077. Você vai dizer que viu a revista Verdades para o Tempo do Fim aqui no Identidade e você vai receber então gratuitamente aí na sua casa. Com certeza ela chega até você, viu? Aproveite a oportunidade aí. Hoje você vai conhecer a história da Edicleia Pereira. Ela é uma educadora que não ficou satisfeita simplesmente em cumprir as obrigações dela como diretora da escola. O cuidado e a atenção dela tem feito total diferença na comunidade onde ela trabalha. Edicleia escolheu ser professora após um incidente muito forte quando estudava a 5ª série do ensino fundamental. Ela perdeu o pai e não recebeu nenhum acolhimento da professora. Após estudar sempre em escolas e universidades públicas, Edicleia entrou na sala de aula como professora para fazer a diferença na vida dos alunos e deixar um legado por onde passasse. Ela é uma das responsáveis por um projeto social que combate a pobreza menstrual, uma iniciativa que tem quebrado tabus na sociedade e ensinando que a educação vai além da sala de aula. Você vai saber detalhes da atuação dessa ilustre educadora daqui a 30 segundos. Não saia daí. Já de volta aqui o Identidade, a gente está tendo o prazer de receber a professora Edicleia. Tudo bem, professora? Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Então tá jóia. Bom, a história da professora Edicleia, que é de Camaçari, na Bahia, um abraço aí para a Bahia que acompanha sempre a gente aqui no Identidade. É uma história que acabou se tornando conhecida porque a história da professora Edicleia acabou sendo motivo de uma reportagem do Fantástico da Rede Globo. Então muita gente entrou em contato com essa história. E o que eu acho que tem de mais incrível é que a professora Edicleia foi muito humana no trabalho dela como professora, tendo uma percepção muito humanizada, e isso fez uma total diferença na vida da comunidade ali onde a professora Edicleia está inserida no trabalho dela escolar. Antes até da gente falar disso, da sua percepção e do projeto que mudou ali, principalmente a vida das meninas na escola, professora, vamos falar um pouco da sua história, porque é uma história também cheia de muita superação, é uma história onde a senhora, né, teve que passar por muitos obstáculos para chegar ao que a senhora vive hoje. Me conta um pouco de como era a sua infância, as dificuldades que você viveu na sua infância.
Bom, a minha infância, eu posso dizer que até os 9 anos eu tive uma infância muito feliz, simples, humilde, sem muito luxo, mas era uma infância repleta de muito amor, muito cuidado. O meu pai, ele era aquele homem extremamente, como eu posso dizer, patriarcal, né? Que não admitia que as mulheres trabalhassem e tal. E ele era que mantinha a casa toda. E a minha mãe era aquela dona de casa padrão, que cuidava dos filhos, né? Eu sou a segunda de 3 filhos. E nós tínhamos uma infância assim, não era uma infância luxuosa, mas era uma infância bem rodeada de cuidados, de atenção, né? E Uhum. aí as coisas começaram a ficar mais difíceis quando meu pai morreu. Você Mas, estava de na modo quinta geral, série, estava na quinta série, né, quando isso aconteceu? justamente na quinta série, quando isso aconteceu. Um fato assim bem marcante para mim, porque foi o divisor de águas na minha vida. Primeiro que naquele tempo, na década de 90, início da década de 90, eu não tinha muito contato com morte. A morte que eu conhecia era dos idosos, morte natural. E eu perdi meu pai de uma forma trágica, né? Ele teve depressão e ele se matou. E aí eu vim lidar com a morte de alguém próximo a mim, que não era idoso. Meu pai tinha 38 anos quando ele se matou. E de uma forma assim tão abrupta, né? O suicídio. Eu não conhecia a gênese desse problema, eu não tinha contato com isso. E foi nesse momento aí que as coisas começaram a ganhar um outro sentido para mim. Tem uma situação que eu acho que vai realmente ao desencontro, né, com a postura que você teve enquanto educadora. Você, obviamente, passou um tempo sem ir para a escola por causa dessa tragédia que aconteceu dentro da tua família. E quando você voltou, a professora então foi olhar no seu caderno para dar um visto e ela viu que você não tinha atividades anteriores ali no caderno. O que ela te disse naquele momento? Eu tentei explicar para ela que eu fiquei 20 dias sem frequentar as aulas porque meu pai tinha morrido. E aí ela me respondeu: o que é que eu posso fazer? Não fui eu que matei seu pai? Então ela deu assim pouca importância ao fato, ela não teve nenhum cuidado, nenhum critério comigo. Ela queria que as minhas atividades estivessem iguais aos meus colegas que frequentaram as aulas, né? Desde o início do ano letivo. E o interessante nesse fato é que meu pai foi enterrado no dia que iniciou as aulas, no ano letivo de 1991. Isso ficou marcado na minha cabeça. Foi no dia 3 de março de 1991, o dia em que as aulas iam começar. Foi o dia que meu pai estava sendo enterrado. E então a gente estava tentando lidar com a situação. Minha mãe acamada, né? Meus irmãos também perdidos. Nós estávamos perdidos e ficamos 20 dias sem ir às aulas. Quando eu cheguei na escola, primeiro dia de aula, meu primeiro dia de aula, o primeiro horário de aula, a professora questionou meu caderno, que estava sem atividades, e ela tomou essa atitude comigo, né, de dizer que ela não tinha culpa, meu caderno estava vazio, ela queria que eu desse conta das tarefas e que ela não matou meu pai, assim, uma coisa assim natural, sabe? A gente mata uma galinha para fazer um almoço, a mesma naturalidade. Ela tratou com a mesma naturalidade. E aí eu fiquei muito chocada mesmo. Qual foi sua reação? Como você reagiu? Na hora eu me senti tão humilhada, tão diminuída, que eu não tive condições de reagir na sala de aula. Eu, eu me lembro bem que meus ouvidos taparam, minha vista escureceu e eu não tive mais ação para nada. Teve a chacota de alguns coleguinhas, né, de eu receber na frente de todo mundo uma bronca dessa professora, né, dessa Sim, maneira. E aí, após a aula dela, eu saí da sala e fui para o banheiro da escola, mas eu chorei muito. claro, eu Eu chorei muito. imagino. Exato, eu me lembro assim, eu sentada do lado do vaso sanitário, no chão do banheiro, com a porta trancada,
escondida de todo mundo, porque eu estava muito envergonhada. Para mim, toda a escola estava agindo como professora, né? Como essa professora, e eu ali fiz o juramento para mim mesma. Eu tinha 11 anos de idade e eu disse a mim mesma, eu disse, eu vou ser professora, eu vou tratar a história de vida dos meus alunos de forma diferenciada. Cada um deles, dentro da sua história, vai ter uma importância diferente. Eu vou tratar meus alunos diferente e vou mostrar para essa professora, para toda a sociedade e para mim mesma, que o aluno ele pode ser tratado diferente, que ele não precisa passar por essas humilhações. Excepcional. Que história de força. Porque você poderia ter se entregado ali, né? E é por isso que a educação ela é realmente uma vocação. Não é simplesmente uma profissão que você escolhe e vai lá ganhar o seu dinheiro no final do mês. Você lida com vidas, assim como a medicina. Medicina e educação são profissões que a pessoa precisa ter vocação. E claramente essa professora que lidou com você não tinha. Um detalhe muito interessante da história da Edicleia é que assim, né, ela estudou a vida inteira numa escola pública e ela inclusive passou no vestibular de educação também numa universidade pública, o que não é muito comum. Né? Alguém que passa a vida numa escola pública acaba tendo que pagar a universidade. E não foi o que aconteceu com ela. Muita dedicação, muito esforço, muito estudo e ela se tornou uma educadora. Se formou em pedagogia numa universidade pública e aí mudou de situação, né? Saiu da situação aluna, ou pelo menos, né? A gente acho que nunca deixa muito de ser aluno, mas agora estava ali assumindo o papel como professora. Como foi sentir isso, estar agora do outro lado da mesa e de fato se preocupando com a vida pessoal dos seus alunos e como isso interferia na relação ensino-aprendizagem? Eu tive um grande privilégio na universidade de ter um professor que trabalhou comigo as memórias, né, minhas memórias. E ele me ensinou a partir dessas memórias, construir o meu repertório de trabalho. E foi justamente nesse resgate de memórias que eu consegui falar sobre esse assunto da professora. Eu não conseguia falar sobre isso. Eu tinha medo. A minha mãe só tomou conhecimento do fato quando eu escrevi as minhas memórias. E aí eu tive que trazer essas memórias como ponto de partida do meu trabalho. Então, sempre que eu iniciava o trabalho com os meus alunos, eu partia dessa construção do repertório de vida deles. E, graças a Deus, isso foi um privilégio para mim, essa didática, né, desse professor. E é o professor justamente de currículo, né? Então, ele me ensinou que a gente constrói currículo, a gente constrói trajeto de ensino a partir das nossas vivências. Isso foi essencial para mim, foi muito bom. E é por isso que hoje a Edicleia trabalha numa escola que ela caracteriza como sendo uma escola que tem alma realmente de escola. A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo, Edicleia, você vai me explicar o que é alma de escola e a gente vai falar desse jeito tão humanizado que você trata os alunos e como que você, inclusive, né, descobriu uma questão tão importante ali na sua escola e tem ajudado não só a escola, mas como a comunidade. Intervalo rápido, a gente volta já. De volta à Identidade, e estou recebendo aqui a professora Edicleia. Graças à tecnologia a gente está conseguindo falar, porque ela está lá na Bahia nesse momento e eu aqui em São Paulo. Edicleia, a gente estava falando, né, antes de ir para o intervalo, que hoje você trabalha numa escola que tem alma de escola. O que é isso? O que é escola com alma de escola? Bom, a escola com alma de escola, na minha percepção, é uma escola que prioriza os processos de aprendizagem, de ensino, as didáticas, as metodologias, os conteúdos escolares, mas que enxerga o ser humano como um ser integral, como um ser que necessita de outras demandas que não apenas a escolarização formal. É um ser que precisa ser alimentado, é um ser que precisa receber carinho, atenção, é um ser que precisa de um local para ter uma escuta sensível, uma escuta sensibilizada sobre sua vida.
É essa alma que eu chamo de alma de escola, né? Não é um local que você vai ali apenas fazer tarefas escolares, cumprir uma carga horária e ir embora. É um local que toda a dinâmica do chegar ao sair, você é referenciado pela sua história, pelo seu trajeto, por quem você é. E isso é de funcionário a aluno. Todos têm esse espaço, esse ambiente. E não é uma construção unicamente minha, é uma construção coletiva. É a equipe que entende que o trabalho tem que ser assim. Então, a alma de escola que eu chamo é isso, é enxergar o ser humano como uma pessoa integral, não apenas um corpo físico que está ali para ter a sua mente preenchida por um conteúdo escolar. Agora, você se tornou diretora da escola em 2014 e um dos desafios era entender por que os alunos faltavam tanto. No início, vocês até tinham uma suspeita de que os pais levavam os filhos para o trabalho, né? E estava acontecendo até ali um trabalho infantil e tudo mais. Mas aí, vocês começaram a colocar realmente numa planilha as faltas. E vocês viram que meninas, né, chegando ali num resultado dos dados, meninas de 12 a 17 anos faltavam num período específico do mês e depois frequentavam a escola sem faltar. Era um período do mês em que elas faltavam. Justamente. Como é que vocês interpretaram isso e chegaram num assunto que de fato é inclusive tabu, né? Não foi fácil, não foi rápido e não foi assim tão claro para a gente, né? Foram análises, a gente foi para análise de fato da realidade desses alunos. Então a gente fez o levantamento das causas e motivos apontados pelas famílias primeiro. Eu tive que trabalhar a pró e tive que deixar os meus filhos menores com ela, tomando conta, por isso que ela não veio para a escola. E ela foi me ajudar, eu estava fazendo a faxina e ela foi me ajudar para eu conseguir fazer o trabalho mais rápido e ganhar mais dinheiro. Enfim, quando a gente foi cruzar os dados mês a mês, ano a ano, porque eu levei 1 ano e meio para conseguir entender e chegar na compreensão do que eu realmente peguei, né, de fato, que era, a gente percebeu que as datas de falta das alunas, que eram alunas que foram apontadas no conselho de classe como alunas faltosas pelos professores, essas datas elas coincidiam mês a mês. Então, assim, um exemplo, Beatriz faltava de 14 a 25 de cada mês, variava um dia ou dois, mas sempre aquele mesmo período. A gente percebeu que essas datas coincidentes, elas se tratavam do período menstrual, mas foi um start, assim, a equipe escolar sentada, reunida, discutindo esses dados, pensou, poxa, isso aqui é o período menstrual. Então, se ela não está vindo nesse período menstrual, é por falta do item principal para conter, né, esse período, que é o absorvente. E aí nós fomos para uma discussão maior com o grupo. Eu apresentei à equipe de professores e de educadores que acompanham os alunos a minha hipótese e eles tiveram a ideia de fazer o fornecimento desses itens para aquele grupo focal, para aquele grupo que foi identificado inicialmente. Então, foi dessa forma que a gente conseguiu identificar. Mas, assim, foram dias e meses debruçados sobre os resultados, né, fazendo pesquisas e levantamento do que se tratava aquelas faltas, e até chegar a esse resultado, eu digo que eu demorei um pouco. Sim. As pessoas dizem, não, 1 ano e meio não é um período tão grande assim. Para a gente para quem está estudando Claro. Chega a ser 40% de perda de aula para cada estudante dessa, entendeu? Então, é um percentual alto de faltas que elas apresentaram. E aí, desse start, dessa identificação do problema, vocês partiram para buscar uma solução, né? Para conseguir que essas alunas, pela falta de condição financeira, pudessem ter acesso ao absorvente e pudessem não faltar mais na aula, né? Como é que foi a criação desse projeto? Porque eu sei que depois isso também, vocês postaram no Facebook, isso ganhou uma repercussão tremenda e muito apoio para que isso acontecesse, né? Essa alma de escola que eu falo é porque essa equipe, eles não questionam se vai dar certo. Eu lanço a proposta, nós temos que fazer
tal movimento, eles vêm comigo, vamos todos, dão as mãos e a gente segue. O resultado eles analisam depois. Então, eu falei sobre a necessidade do absorvente e eles compraram a ideia. Não, a gente vai fazer uma arrecadação entre nós aqui e a gente vai entregar as meninas. Você entrega, né? Como é o tabu, você vai e faz a entrega, tudo bem. E aí eles fizeram a arrecadação e nós tivemos, da gestão escolar, fizemos a distribuição. Em 2019, eu estava na escola e recebi uma professora de dança para fazer um trabalho voluntário na escola. E ela veio me relatar um fato de uma aluna nossa que fazia aula com ela. Ela me disse assim, eu estou sem chão, eu estou sem pernas, eu estou aqui em estado de choque, conta. Aí ela foi relatar que a garotinha disse a ela que não ia fazer a aula porque estava suja, estava com medo de sujar a roupa e que estava usando um papelão no lugar do absorvente. Aí a professora foi no mercado, comprou os absorventes, levou para a menina, entregou. E veio me relatar o fato. Aí eu sentei com ela, porque para mim, como era uma vivência normal, eu mostrei a ela o armário que eu tinha as doações dos professores e dos funcionários. Aí eu disse a ela, essa realidade é mais comum do que você imagina. E ali ela ficou com isso martelando na cabeça. Quando ela chegou em casa, ela mandou uma mensagem para mim e disse, olha, eu vou fazer uma publicação, uma postagem, e queria pedir autorização para usar o seu nome. A postagem dela teve quase 5.000 compartilhamentos. Uau! E aí reverberou, né? A cidade tomou conhecimento de um problema que eu vivia fechada na minha bolha e que a minha equipe escolar é que me sustentava. E aí eu comecei a receber as doações da cidade toda, várias pessoas. E daí eu comecei a entregar a todas as alunas, independente do grupo focal, independente da identificação das faltas. Todas as alunas passaram a receber absorvente todos os meses. E Edicleia, isso foi tão forte, né? Inclusive agora nesse período de pandemia, as meninas não vão para a escola só para buscar uma atividade, mas também para buscar o kit de higiene delas, né? E que consta o absorvente, um kit básico de higiene feminina e que elas não tinham naquele período. Eu acho tão excepcional essa história, eu particularmente assisti e fiquei encantado vendo, né, o que vocês conseguiram fazer ali, porque vocês como educadores não estão ensinando só o que está lá no livro didático, mas vocês estão ensinando solidariedade, estão ensinando educação sexual, estão ensinando solidariedade, higiene, saúde, é tanta coisa nesse projeto que vocês estão ensinando para essas meninas e numa comunidade tão carente. Então, parabéns, porque vocês estão sendo educadores que vão muito além da sala de aula e eu acho que é isso que a vocação por essa profissão pede. Parabéns e que Deus continue abençoando vocês a ajudarem essa comunidade e esse assunto reverberando possa despertar em outros lugares, porque eu tenho certeza que não é só aí, nessa cidade, nesse estado que essa situação acontece, mas em outros lugares do Brasil. E que essa percepção possa ser levada a outros lugares carentes também. Com certeza, eu que agradeço esse canal de poder divulgar, né, mais uma voz, falando para as pessoas sobre esse problema, que é um problema real, é um problema que está ao nosso lado. Por algum tempo eu pensei que era um problema unicamente meu, da minha redoma, com os meus alunos, a minha equipe, mas consegui ampliar a minha visão e entender que isso é um problema de saúde pública mesmo e agradecer por essa voz, né? E é bom que haja vozes tratando disso para que as pessoas passem a enxergar essa realidade como algo muito próximo a todos, em todos os ambientes, né? Parabéns pela percepção humanizada tão aguçada. Obrigado. Obrigada. Obrigado a você também que ficou com a gente. A gente volta amanhã às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.